No início de outubro, o Nobel da Física premiou os cientistas John Hopfield e Geoffrey Hinton por suas pesquisas na área da inteligência artificial. Além de ser o prêmio mais importante das ciências, o Nobel também oferece cerca de 6 milhões de reais, que foram divididos entre os ganhadores. De acordo com a Academia Real das Ciências da Suécia, Hopfield e Hinton foram laureados graças às suas descobertas e invenções fundamentais que permitem o aprendizado de máquina, machine learning em inglês, com redes neurais artificiais. Apesar de vocábulos como inteligência artificial e aprendizado de máquina estarem cada vez mais presentes no nosso dia a dia, ainda existem muitas dúvidas sobre eles. Então, como saber o que é verdade e o que não é? Eu sou a Luana Mendes. E eu sou a Maria Eduarda Lamesa. E esse é o podcast Entre Fatos e Boatos, produzido pelo Laboratório, a editoria de ciências da Jornalismo Júnior, para trazer informações sobre os temas mais atuais e verificar os mitos por trás deles. No episódio de hoje, convidamos os especialistas Alexandre Chiavegato e Raquel Minardi para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, explicando o que é fato e o que é boato. Entre fatos e boatos. Você deve estar se perguntando, o que é mesmo inteligência artificial e aprendizado de máquina? Bom, a inteligência artificial é uma área da ciência da computação. O objetivo dela é criar máquinas e sistemas de software capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana, como raciocinar, aprender e tomar decisões. Já o aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial. Com ele, as máquinas usam dados para identificar padrões e, a partir daí, fazer previsões ou tomar decisões. Mas sabe o que é interessante? Essas máquinas não foram exatamente programadas para tomar tais decisões. Então, entramos em um novo paradigma, em que os softwares propõem decisões baseadas nos dados que foram usados para treiná-los. A área da inteligência artificial surgiu na metade do século XX, mas foi a partir dos anos 2000 que ela se popularizou, pelo aumento significativo na capacidade de processar e armazenar dados. Como um Google Drive gigante? Isso mesmo! E é por isso que a gente ouve falar tanto no nosso dia a dia, de forma cada vez mais próxima, sobre a IA. O laboratório entrevistou Raquel Minardi, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Bioinformática da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, para explicar melhor as aplicações da inteligência artificial para a ciência e para o cotidiano. As aplicações são inúmeras, né? Em praticamente todos os campos hoje a gente ouve falar da aplicação da inteligência artificial. Os mais óbvios, por exemplo, são na área de saúde. A gente vê muito falar sobre medicina personalizada, diagnóstico assistido por inteligência artificial. Mas em outras áreas, como por exemplo na economia, né, no mercado financeiro, também é muito comum o uso de inteligência artificial para fazer análises preditivas. No sistema bancário, por exemplo, para tentar prever ali a segurança de uma transação, né? Se ela é uma transação real ou se ela é uma fraude, né? Na automação industrial em geral, no marketing nem se fala, né? Hoje em dia a gente é bombardeado por recomendações automáticas, personalizadas, né? E em várias áreas a gente pode ver isso, né? Na biotecnologia hoje também, a inteligência artificial ela é muitíssimo utilizada. 2024 foi o ano da inteligência artificial para o Nobel. A Laurea da Química também foi destinada a 3 cientistas que usaram computação e inteligência artificial para fazer descobertas sobre a estrutura e o funcionamento de proteínas. Na física, os 2 pesquisadores laureados fizeram contribuições importantes no campo das redes neurais e do aprendizado de máquina. O britânico Geoffrey Hinton foi pioneiro no desenvolvimento de redes neurais profundas, conhecidas como Deep Learning. Elas têm muitas camadas e, por isso, promoveram grandes avanços no reconhecimento de fala, visão computacional e processamento de imagens e vídeos. Já o estadunidense John Hopfield desenvolveu uma estrutura capaz de armazenar e recuperar informações. Essa estrutura é chamada de memória associativa, na qual redes neurais artificiais conseguem reconstruir padrões perdidos ou incompletos, já que tem uma grande capacidade de armazenamento de dados. Então, na verdade, a inteligência artificial copia as redes neurais do cérebro humano? É fato, mas parcialmente. As redes neurais, elas realmente foram inspiradas no cérebro humano, né? Então, os primeiros pesquisadores que propuseram essas máquinas, né, esses algoritmos capazes de aprender, é claro que eles se inspiraram ali no nosso aprendizado, né, no aprendizado do ser humano. Então, a inspiração foi o cérebro humano, houve uma tentativa realmente de imitar como os neurônios se conectam, como eles transmitem informações e como eles aprendem, né? Só que as redes neurais artificiais, elas são extremamente simplificadas, são abstrações muito simplificadas e é claro que elas não capturam toda a infinidade de complexidades das conexões cerebrais e dos processos
processos biológicos inúmeros que acontecem no cérebro real. O laboratório entrevistou Alexandre Chiavegato, doutor em saúde pública e docente de estatísticas da saúde na Faculdade de Saúde Pública da USP, que explicou o que exatamente são as redes neurais e a aplicação da inteligência artificial na saúde. Hoje os algoritmos, os mais modernos aí de IA generativa, têm como base as redes neurais, mas não se parecem nada com o cérebro humano. Mas no início era isso, né? Como eu vou imitar essa ideia de um neurônio passando informação para o neurônio seguinte, passando essa informação transformada para o próximo, passando essa informação transformada para o próximo, até chegar no momento de ação. Então, esses foram os primórdios aí dos algoritmos de inteligência artificial, foi essa tentativa de replicar artificialmente o funcionamento do cérebro humano. É um pouco essa ideia, né, de você receber alguma informação, transformar ela da melhor forma possível e passar adiante para o próximo neurônio, seja ele natural ou artificial, tá? Então, dentro do neurônio artificial, né, você tem uma regressão lá dentro, né, que é uma transformação desses dados que você recebe para a próxima camada de rede neural profunda, no caso de uma rede neural profunda, que transforma e passa para a próxima, passa para a próxima, até chegar o momento da tomada de decisão. Os dados chegam para tomar decisão e via essa estratégia que o Hinton inventou lá na década de 80, você toma uma decisão, essa decisão, se é a primeira tentativa dessa rede neural, vai ser uma decisão muito ruim, e essa informação dessa predição muito ruim volta para os neurônios, né, e reajustam essas regressões aí que estão dentro de cada neurônio, melhorando essas conexões para da próxima vez tentar acertar esse resultado. Tá? Então é uma tentativa de transformação e de passagem de informação. Alexandre explica que a área da saúde é complexa e envolve diversos fatores em cada uma das decisões tomadas. Os algoritmos de inteligência artificial entram aí, para entender a complexidade de interações que levam ao resultado final. Por meio da coleta de dados, que já é feita nos processos dessa área, o campo da saúde tem potencial para ser transformado pela tecnologia. Tem várias formas, né, que esses algoritmos já estão começando a serem utilizados na saúde. Ainda não transformaram a área da saúde, tá? Assim como já transformaram outras áreas aí da nossa vida, né? A nossa vida social já é completamente orientada, guiada por algoritmos. A nossa rota de trânsito já é totalmente guiada por algoritmos de machine learning, né? O que a gente vai assistir nos aplicativos de streaming também é uma orientação de algoritmos de inteligência artificial. Ainda não chegou com toda essa força ainda na área da saúde, mas é uma área que vai ser completamente transformada, porque a área é perfeita para ser transformada por esse tipo de algoritmos. O primeiro lugar que tem aparecido na área da saúde é a diminuição das burocracias, do tempo que os profissionais de saúde têm que passar preenchendo relatórios, por exemplo, ou preenchendo até o prontuário eletrônico. É uma das grandes queixas hoje, tanto dos pacientes quanto dos profissionais, o tempo que os profissionais precisam passar digitando a informação numa consulta. A tendência é que a gente consiga inverter isso em breve. Essa é a parte mais fácil, né? Diminuição das burocracias, também tem melhoria da gestão e eficiência na alocação de recursos humanos e recursos físicos do hospital, então alocação de médicos, alocação de enfermeiros, alocação de recursos físicos como leitos de UTI, por exemplo, quantos leitos de UTI eu vou precisar no fim de semana, né? É um problema que depende das características e de quantos pacientes eu tenho internados hoje, né? Então o algoritmo consegue predizer, dadas essas características desse paciente, você vai precisar de 7 leitos de UTI no fim de semana, por exemplo, você consegue alocar melhor, evitando esse período de altíssima demanda e baixa demanda, como a gente tem hoje no sistema de saúde, muito período ocioso e muito período com altíssima demanda que tem levado aí aos casos de burnout nos profissionais de saúde. Nós também perguntamos aos especialistas se, por meio do aprendizado de máquina, as inteligências artificiais podem representar um perigo para a privacidade dos usuários da internet. A inteligência artificial hoje, né, ela potencializa algoritmos que podem coletar, analisar e extrair padrões não triviais de dados, né? Então, o uso de dados pessoais, ele acontece massivamente, de formas que, com certeza, ameaçam, sim, a privacidade. Então, padrões que, muitas vezes, um ser humano não conseguiria encontrar no dado, né? Que permitam, por exemplo, identificar uma pessoa, né? A partir de dados e tal, isso, para o algoritmo, né, para o modelo de IA, isso é muito mais fácil, porque ele é capaz de processar quantidades massivas de dados de fontes mais diversas e realmente consegue encontrar coisas não triviais. Esses dados já são rotineiramente coletados, né? Antes do uso da inteligência artificial, esses dados aí já eram coletados, né? Então, o prontuário eletrônico do paciente, até o prontuário em papel do paciente, sempre foi coletado, é uma informação relevante aí para os médicos, os hospitais sempre guardaram esses dados, tá? O que a inteligência artificial vai trazer é tirar a informação relevante desses dados para
tomada da decisão, tá? É a grande diferença da chegada da inteligência artificial. Antes, os médicos iam lá e retomavam esses dados, né? Buscavam esses dados, tinham acesso a esses dados, etc., mas não estavam tirando uma informação profunda a partir desses dados, estavam apenas replicando esses dados para uma nova consulta. Agora, se a gente pensar também, né, em IA generativa, a gente tem hoje a possibilidade de manipular informações pessoais, por exemplo, para criar perfis do usuário, né, e às vezes perfis detalhados. Por exemplo, né, imagina um sistema de saúde, ele consegue hoje, é possível criar um perfil do usuário com base em todas as informações desse usuário, né, se é possível obter dados de farmácia, de quais são os medicamentos que ele compra, das consultas que ele já fez, de várias coisas, é possível criar perfis detalhados sem o consentimento do usuário. Nossa, então talvez os sistemas de inteligência artificial consigam saber mais sobre a gente do que nós mesmos. Também perguntamos para a doutora Raquel se, com todos esses avanços e ameaças à nossa privacidade, as máquinas irão superar a humanidade. Na minha opinião, ainda é boato. Embora a inteligência artificial tenha certamente feito avanços impressionantes, não temos nos dias de hoje evidências de que as máquinas vão superar os seres humanos de uma maneira geral, em todas as áreas, né? Elas são, sim, muito boas em tarefas específicas, em que elas são capazes de aprender baseadas em dados, então, em áreas em que você tem dado, né, e tem tarefas bem particulares, elas se saem bem, né? Mas existem ainda áreas, né, e às vezes detalhes das várias áreas que necessitam de habilidades humanas. Então, por exemplo, criatividade, emoções e o próprio raciocínio em geral, né? Então, a gente está ainda muito longe de uma dominação, né? Isso, para mim, ainda é uma ficção, um cenário, assim, muito de ficção, que a gente vê, sim, em filmes, em seriados, mas não é uma coisa que me preocupa no futuro próximo. E quais benefícios as IAs podem apresentar? Em primeiro lugar, a gente tem o potencial de usar esses algoritmos aí para diminuir a desinformação, né? Muito se fala de usar a IA para a desinformação, mas na verdade algo muito mais poderoso é você usar a IA contra a desinformação, né? Identificar e já banir esse tipo de conteúdo malicioso ou agressivo mesmo contra as pessoas, etc. Você faz isso de uma forma automatizada, né? Então você consegue com o algoritmo, a pessoa já aposta e já é automaticamente identificado e automaticamente evitado. Tá? E em termos do interesse das pessoas pela ciência, eu acho que deve aumentar muito com a chegada da inteligência artificial, porque é uma técnica bem prática aí de você colocar esses algoritmos, então não é uma coisa que fica só na academia, é uma coisa que você vê no dia a dia, e novas incorporações aí das diferentes redes sociais, né, desses algoritmos. Raquel também destaca que esses benefícios podem chegar até na educação de crianças e jovens. Esse tipo de inteligência artificial já vem sendo usado para várias coisas, né, para criar arte, para criar texto, para criar músicas, né? E isso no contexto da educação pode ser bem interessante, né? Porque a gente tem um desinteresse hoje de muitos alunos com relação aos conteúdos educativos e a inteligência artificial, ela pode sim ser usada para nos ajudar a adaptar o conteúdo e até o ritmo de aprendizagem de acordo com o perfil de cada pessoa, né? E inclusive necessidades individuais dos alunos. Então, é sim possível, da mesma forma que os sistemas, por exemplo, de streaming de vídeo nos recomendam coisas interessantes, que o sistema recomende conteúdos educativos mais adequados, mais interessantes, ou até adapte esses conteúdos para se tornarem mais interessantes. Raquel destacou para o laboratório como essas tecnologias podem impactar o mercado de trabalho. Então, nos dias de hoje, eu costumo dizer que é muito importante qualquer profissional em formação e em atuação que pretenda continuar relevante, ele precisa aprender um pouco sobre inteligência artificial e os impactos dessas ferramentas na sua atividade profissional. O pesquisador Alexandre ressalta as transformações que podem acontecer na área da ciência com a premiação desse ano. Provavelmente, né, a grande maioria dos prêmios Nobel daqui para frente vai envolver, de certa forma, inteligência artificial. Esses algoritmos aí têm ajudado profissionais aí da área científica de todas as áreas, né? Então, por exemplo, eu trabalho na área da saúde, né? Com inteligência artificial. O prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia desse ano não ganhou. Inteligência artificial foi um dos poucos
poucos, né? O pessoal tava brincando que o de literatura, o ChatGPT ia ganhar. Também não ganhou de literatura. Ganhou apenas o de física e o de química, mas eu acho que eventualmente aí todos os prêmios terão, assim, direto ou indiretamente, o auxílio desses algoritmos, porque a ciência vai, né, a nossa expectativa, né, que começa a acelerar cada vez mais, né, os avanços científicos, né, e não vai ter como não dar para esses avanços científicos mais recentes que vão ser muito mais impactantes do que aqueles de algumas décadas atrás, tá? Então, acho que usar essas ferramentas nas diferentes áreas, essa vai ser a grande revolução aí da inteligência artificial. Não apenas o desenvolvimento desses algoritmos, mas o momento que você começa a colocar esses algoritmos para fazer descobertas científicas. O Prêmio Nobel, ele é um reconhecimento de muito prestígio. Então, é a primeira vez que a inteligência artificial, ela é foco desse prêmio. Então, tanto o Prêmio Nobel de Física como o de Química, eles trazem importantes contribuições para a inteligência artificial e da inteligência artificial. Isso valida a importância científica dessa área, mas não só isso, né? Mostra o impacto social dessas descobertas, mostra esse reconhecimento. Esse foi o 4º episódio de Entre Fatos e Boatos, podcast do Núcleo Laboratório da Jornalismo Júnior. A apuração e roteiro desse episódio foram feitos por mim, Luana Mendes, e pela Duda Lamesa, com assistência das diretoras do laboratório, Fernanda Zibod e Gabriela Sequim. A edição foi feita por Samuel Serri, a direção é de Giovana Castro e Marcelo Teixeira. Vamos continuar observando as transformações que o aprendizado de máquina e a inteligência artificial poderão causar na sociedade. Muito obrigada por nos acompanhar nesse episódio Entre Fatos e Boatos. Até a próxima!